onde o frio mata a vida. Somente os fortes e silenciosos sobrevivem. Das erupções ancestrais, a Sibéria nasceu entre tempestades de fogo e gelo. Montanhas foram rasgadas, o solo congelado, e foi dali que surgiram guerreiros com forma de felinos. Não eram criaturas comuns, eram relíquias vivas que sobreviveram a milênios de provações. Eles nasceram para dominar, não para se submeter. Entre nevascas e trevas, eles escrevem uma epopeia de sobrevivência, onde cada arranhão é um verso, cada salto é um capítulo da história. E você, de onde está assistindo a este vídeo? Deixe um olá nos comentários, para que saibamos que a Sibéria não é apenas fria, mas também está sendo ouvida de todos os cantos do mundo. Bem-vindo a Predadores da Sibéria, os mestres da neve e da escuridão. Sibéria, um território colossal, cobrindo quase 10% da superfície terrestre do planeta. Um lugar onde o tempo parece congelado, com florestas que se erguem em meio ao gelo eterno. Das bordas da Europa até as ondas do Pacífico, esta terra não é para os fracos. As noites de inverno duram meses. As temperaturas podem cair abaixo de -50 graus Celsius. Aqui, a vida não precisa apenas sobreviver, mas superar a adversidade para evoluir. A Sibéria não é apenas a terra da neve, é onde a natureza se regenera pela sua própria dureza. Cada espécie que sobrevive aqui deve escolher se esconder ou desaparecer para sempre. Olhos espreitam nas profundezas da floresta, passos silenciosos deslizando sobre a neve. A sombra de um predador emerge, um fantasma com a forma de um felino. Nas florestas de pinheiros, nos penhascos, nas vastas tundras, criaturas com o sangue dos felinos dominam a Sibéria há milênios. Eles são a personificação do silêncio, da escuridão e do instinto puro. Cada espécie, um guerreiro, uma lenda, nesta terra onde a morte espreita sob cada camada de neve. Quando o sol não consegue atravessar as nuvens cinzentas, a floresta se transforma em um labirinto branco, e em meio a essa paisagem, uma silhueta surge, silenciosa como a própria floresta, mas impossível de ignorar. Panthera tigris altaica, o tigre siberiano, o maior felino do mundo, com mais de 300 quilos. Ainda assim, move-se como uma sombra. Neste território gelado, o poder não precisa rugir, basta existir, para que toda a floresta o tema. O tigre não precisa caçar todos os dias. Um único golpe, se for bem sucedido, sustenta toda a semana. Se falhar, são dias de fome, frio e uma troca à beira da morte. O que ele controla não é só o território, mas o ritmo biológico de toda a floresta. Cada tigre macho possui um território de mais de 1000 km², uma terra sem fronteiras visíveis, mas cheia de regras. Eles patrulham toda a noite, não para caçar,
mas para manter seu poder solitário. Cada arranhão, cada marca de urina nas árvores, são declarações silenciosas. Não avance mais um passo. Eles são mestres do silêncio, sem perseguições, sem falhas. O tigre siberiano não pode falhar, pois cada caça perdida significa mais dias de fome. Neste mundo branco, uma hesitação é morte. A carcaça da presa não alimenta apenas um indivíduo. Ela se espalha como um banquete prolongado para toda a floresta. O tigre, o predador, torna-se involuntariamente um doador de vida. Uma presa cai, trazendo vida para corvos, lobos e até para os micro-organismos do solo. O tigre não é apenas um caçador. É o elo central de um ciclo rigoroso de renascimento. Nem toda criatura que sobrevive na Sibéria depende de músculos ou velocidade. Algumas, como o gato Manu, só precisam ser estranhas e teimosas. À primeira vista, parece um velho rabugento, com pelos embaraçados, olhos semicerrados e um jeito de andar curvado, como se a vida o esmagasse. Mas não se deixe enganar pela aparência, pois sob essa pelagem há um guerreiro que vive de um jeito que ninguém consegue ensinar. Diferente dos parentes felinos, o gato Manu não ataca do jeito comum. Ele salta de lado, recua e avança rapidamente, ou às vezes simplesmente fica parado, esperando a presa passar. Uma tática tanto desajeitada quanto extremamente eficaz. Onde o vento frio penetra por todas as frestas, o gato Manu tem um hábito incomum: pisar no próprio rabo para manter as patas aquecidas. Não é um gesto fofo, mas uma lição evolutiva de milhares de gerações. Quando ameaçado, o gato Manu não foge. Fica imóvel por horas, mesmo durante tempestades de neve, entre ventos uivantes e a morte à espreita. Para ele, viver não é resistência, é se fundir à natureza a ponto de ninguém reconhecê-lo. Pode parecer lento, mas o gato Manu é uma das espécies felinas mais antigas ainda existentes. Sem disputa territorial, sem grandes caçadas, apenas uma fenda na rocha, um pica, uma noite tranquila e sem vento, é suficiente para manter uma linhagem que sobrevive há milhares de anos. Ele não é o mais rápido, nem o mais forte, nem o mais poderoso, mas neste mundo gelado, o mais estranho é quem sobrevive. O Planalto da Sibéria, onde o frio penetra até os ossos, mesmo no meio do outono. Altitudes entre 3.000 e mais de 4.500 metros, sem pessoas, sem som, apenas vida, silenciosa, agarrada às pedras e à neve para sobreviver. Antílopes das montanhas da Sibéria, cabras da neve, escolhem viver aqui para fugir dos predadores, casco largo e macio, que lhes permite firmar-se em pedras afiadas sem escorregar, sem fazer barulho, sem deixar rastros. Eles são ilusões vivas, deslizando pelas montanhas e fendas de neve. Acham que escaparam da morte,
mas a mãe natureza sempre tem uma maneira de manter o equilíbrio, e o guardião desse equilíbrio está escondido na poeira da neve. Leopardo das neves, a alma ancestral entre as montanhas geladas, um símbolo vivo de resistência, um caminho único na evolução dos felinos. Não há igual, nem substituto. Das montanhas do Himalaia ao planalto da Sibéria Central, eles se tornaram criaturas perfeitas para o terreno nevado. Ar rarefeito, em costas íngremes, inverno que dura meio ano. Para o leopardo das neves, este é o lar. Sua tática: silêncio, paciência extrema. Podem passar horas apenas observando, sem se mover, sem desviar o olhar. Esperam um momento único e então disparam como uma bala de neve. Um salto, decisivo, frio, explodindo no silêncio. Mais de 6 metros num piscar de olhos. Um salto é sobrevivência. Uma falha, fome e sede. Eles não são apenas predadores. O leopardo das neves é o regulador silencioso de todo o ecossistema das montanhas nevadas. Uma presa cai. Não só alimenta o leopardo das neves por 10 dias, mas também sustenta todo um planalto. Num lugar de neve áspera e pedras irregulares, a morte e a vida caminham lado a lado. E quem mantém esse equilíbrio é uma sombra branca, solitária, silenciosa, difícil de compreender pela razão. Eles controlam a quantidade de antílopes, marmotas, cabras da neve, ajudando a preservar a vegetação da destruição. Nas encostas das florestas do sul da Sibéria, onde a neve começa a derreter e a vida desperta, escondido sob as copas densas dos pinheiros, está uma das criaturas mais lendárias do planeta, Panthera pardus orientalis, a onça Amur. Não tão esguio quanto se imagina, a onça Amur é o maior leopardo do mundo, pesando até 80 quilos. Seu pelo denso cobre todo o corpo. A cauda longa é o segredo para manter o equilíbrio nas saltos difíceis pela floresta densa. Sua pelagem, uma mistura de amarelo acinzentado com padrões negros profundos, funciona como camuflagem entre as árvores queimadas do inverno. Ao contrário do irmão do norte, o leopardo das neves que domina o topo das montanhas, o onça Amur controla os níveis mais baixos, onde as folhas caem, galhos se quebram e presas descuidadas buscam alimento na floresta. Ele não precisa escalar grandes alturas para caçar, basta paciência, fundir-se com a escuridão e surgir no momento certo, para desaparecer como se nunca tivesse existido. Vivendo em uma área de menos de 10.000 quilômetros quadrados e um mestre do disfarce, o mundo acreditava que estava extinto, mas nas florestas lendárias da taiga, ele ainda existe silenciosamente. Em um mundo que muda a cada dia, é um dos últimos capítulos restantes da vida selvagem aqui. O último pôr do sol se retira da floresta,
deixando um ambiente envolto em penumbra. A escuridão não é mais um refúgio para a vida, mas se torna a caça de outro predador. Em um canto da floresta, onde ninguém percebe, um olhar reluziu. Quando o crepúsculo cobre a taiga com tons de cobre, pequenas criaturas começam a sair dos ninhos para se alimentar, achando que a escuridão é um manto seguro. Mas no silêncio absoluto, um par de olhos observa cada respiração. Não é um leopardo, nem um tigre. É o lince euroasiático, Lynx lynx. Diferente dos grandes predadores, o lince não precisa exibir força. É a personificação da paciência, uma armadilha pensante, escondida no lugar certo, esperando o momento certo. Com mais de 1 metro de comprimento, pesando até 30 quilos, cada passo é leve como uma gota de orvalho. Cauda curta, menos de 15 centímetros. Pequeno, mas perfeito para movimentos rápidos na floresta densa. Sem perseguição, sem artifícios, apenas um golpe, rápido, preciso, absoluto. O lince é um artista do minimalismo. Cada movimento calculado, cada ataque carrega uma chance de sobrevivência. Não precisa rugir para declarar poder, nem fronteiras para afirmar território. Só manter o ritmo da floresta estável é suficiente para um predador que vive como se nunca tivesse existido. É apenas um pequeno elo na cadeia alimentar, mas a peça que mantém o ecossistema equilibrado. Um atirador invisível, mas a alma indispensável da antiga floresta taiga. No coração da Sibéria, onde os predadores já foram reis, agora eles mesmos se tornaram presas, não da natureza, mas do homem. Esses felinos selvagens que sobreviveram ao gelo, à fome, aos inimigos, agora enfrentam um novo inimigo, a ganância. Seu desaparecimento não vem da natureza, mas das armas e do mercado ilegal. O declínio deles não é mais uma previsão, é realidade. Em 2010, em São Petersburgo, Rússia, 13 países com populações de tigres selvagens organizaram a Cúpula Global do Tigre. Desde então, o dia 29 de julho foi escolhido como o Dia Internacional do Tigre, para lembrar a toda a humanidade. Se não agirmos, não haverá mais nada a salvar. O Dia Internacional do Tigre não é só para os tigres, é para todas as criaturas que estão silenciosamente desaparecendo sob as mãos invisíveis dos caçadores furtivos e do desmatamento. Eles são a essência da evolução, testemunhas da natureza selvagem original. Se não agirmos hoje, amanhã, o que restará será apenas uma pegada borrada na neve e algumas das últimas fotos nos livros didáticos. Sibéria, um lugar que parece imóvel, mas que muda lentamente e profundamente a cada dia. Aqui não há espaço para pressa. Cada criatura deve aprender a viver em harmonia com a dureza e escutar a respiração ancestral da terra e do céu. De passos silenciosos, a olhares como fantasmas na floresta taiga, a natureza aqui continua a contar sua história, através de cada criatura, cada rajada de vento, cada camada de gelo que derrete e se forma. Por mais que a neve cubra tudo várias vezes, a Sibéria continuará a renascer, como sempre fez.
A questão não é mais se a natureza vai se recuperar, mas se estaremos aqui para testemunhar isso. Se você ouviu o chamado da Sibéria, junte-se a nós para protegê-la, pelas criaturas que não podem falar e pelo futuro da humanidade.